Oi, gente, eu sou a Laís. E eu sou a Larissa. E segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher. E como sabemos, a mulher é muito importante na Bíblia e muito importante para Deus. E eu com isso! Por exemplo, as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscito foram mulheres. E outro exemplo também é que Marta e Maria eram discípulas de Jesus. E uma coisa interessante na Bíblia é do apreço que Jesus tinha pela sua mãe. Bom, esses foram só alguns exemplos, porque o foco de hoje é na história de Esther. Então vamos voltar no tempo e aprender um pouquinho mais da história de Esther. Esther era órfã e foi criada pelo seu primo Mordecai na Pérsia. Sua história começa a ficar relevante quando o rei decide dar uma festa e convoca todo o reino para mostrar as suas riquezas. Na época, sua mulher e rainha Vasti se recusou a participar dessa festa. Então o rei ficou muito furioso. Então ele tira Vasti da sua posição de rainha e cria um concurso para selecionar uma sucessora. Assim são enviadas várias mulheres de todas as províncias do Império Persa, e todas elas passam por tratamentos de beleza durante 12 meses. E entre elas estava a nossa querida Esther. Então, como vocês já devem imaginar, Esther ela virou rainha do Império Persa, sendo a próxima escolhida esposa do rei. A história de Esther muda muito depois disso e ela continua próxima do seu primo Mordecai e o ajuda na luta contra uma conspiração para destruir o povo judeu. E essa conspiração, que era liderada pelo primeiro-ministro Hamã, foi encerrada pela coragem de Esther, que conta tudo ao rei. Hamã, ele queria eliminar todos os judeus, obrigando-os a adorá-lo no lugar de Deus. E esses planos terríveis, eles foram descobertos por Mordecai, que informa tudo a Esther. Ou seja, além de se tornar rainha do Império Persa, Esther ela consegue salvar o povo judeu de um massacre certo. E agora vamos ver as lições que a gente aprende com a história de Esther. A primeira delas é que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tinha um plano para a vida de Esther, que abençoou o seu povo. E dessa mesma forma, Ele tem um plano para a sua vida. E Ele quer usar a sua vida para fazer as obras dEle. Segunda lição que aprendemos com a história de Esther. Deus é soberano. Ele te coloca no lugar certo e na hora certa. A gente consegue ver isso na história de Esther, quando ela se torna rainha e consegue salvar todo aquele povo judeu de um massacre, como eu contei para vocês anteriormente. Então, não se preocupem. Número 3. Haja em favor do povo de Deus. E a rainha Esther agiu em favor do povo judeu. E assim nós devemos estar atentos às coisas ao nosso redor, para que a gente possa agir com coragem e sabedoria. E tem muitas situações que a gente precisa ter ousadia para defender os valores cristãos, às vezes nas escolas, às vezes no trabalho. Então vá em frente e tenha coragem. Quarta lição que aprendemos com a história de Esther. Tenha paciência para agir com sabedoria. Podemos ver ao longo da história de Esther que ela foi muito sábia, muito estratégica e, mais do que isso, ela fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, antes de agir, peça direcionamento e sabedoria para Deus, para lidar com a situação da melhor forma possível. Quinta lição: o obstáculo é o caminho. E então, como a gente viu na história de Esther, como ela pegou todo esse sofrimento dela como órfã, ela usou isso para se manter mais forte. Ela poderia ter desistido, mas na verdade a rainha Esther se tornou uma heroína. Ela se manteve firme na fé e se recusou a desistir, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Sexta lição que aprendemos com a história de Esther: entre em contato para obter ajuda. Esther, na sua posição de rainha, ela poderia muito bem ter ignorado tudo que Mordecai avisou para ela e ficado bem lá no bem bom, com seus privilégios de rainha. Mas não, ela decidiu fazer a coisa certa. Ela decidiu contar tudo para o rei,
pedir ajuda dele para modificar aquele decreto que mataria muitos judeus, e ela conseguiu ajuda. Então, se você está passando por algum problema, por alguma situação que tá te deixando frustrado, peça ajuda para alguém, para Deus, e não fique calado. Última lição: fé e persistência. A fé significa que persistimos mesmo quando estamos exaustos e com medo. E a Esther não desistiu quando sentiu que não poderia continuar. Para encerrar o vídeo em homenagem às mulheres, eu vou dizer 4 versículos maravilhosos. O primeiro está lá em Provérbios 31:10, que diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais preciosa que rubis. Provérbios 31:30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Salmos 46:5, Deus está dentro dela, ela não vai cair. E agora lá em Provérbios 31:25 diz: ela está vestida com força e dignidade, ela ri sem medo do futuro. É isso, meus amores! Então, meus amores, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau!